falarmos do saxofonista e flautista João Ramos Jorge, com certeza que não vai reconhecer o nome. Mas se falarmos que se trata de Ronquial, vai identificar logo o músico de jazz que durante a década de 80 se transformou num dos maiores artistas em território português. O nome Ronquial, adotado em 1975 pelo músico, tem origem do seu fascínio pela cultura e mística oriental. Não foi fácil impor a sua decisão de carreira. Havia poucos músicos como ele a optar pelo jazz e o público optava por músicos estrangeiros. Mas a sua insistência haveria de ser compensada, pois será o primeiro músico português a gravar jazz em Portugal para um público português. A liberdade criativa que o êxito possibilita ao artista resulta no seu interesse pela flauta de bambu, que quase faz parte do seu corpo. Sim, eu ando sempre com ela. É uma coisa que ela tem que é muito transportável. E então, como é muito chegada à minha voz, eu, da mesma maneira que tento que a minha voz passe para ela e que a voz dela passe para mim, ela é muito íntima comigo, anda sempre comigo. Anda sempre consigo. Anda sempre comigo. O Ronquial começou como músico de jazz, tocava saxofone, optou por a flauta de bambu. O que é que ditou essa viragem? Eu tocava os dois instrumentos, eu só que optei a partir de certa altura. E isto porquê? Porque tive a oportunidade de ir para a Índia estudar profundamente este instrumento e então, digamos que me dediquei mais profundamente a este instrumento, do qual eu era autodidata, mas depois aprofundei o meu estudo na Índia da flauta de bambu e digamos que penetrei mais profundamente nela no sentido de expressar cada vez mais interioridade através desse instrumento. Nós falamos de um instrumento que é dos instrumentos mais antigos da história do homem. É o instrumento melódico mais antigo da humanidade. Primeiro é a voz, depois a percussão, alguém que bateu para fazer ritmo em algum lado, por várias razões, musicais e transmissão, até inclusivamente de mensagens. Mas a flauta de cana, de bambu ou de osso foram descobertos agora, há pouco tempo, flautas com 45 mil anos. Já é dizer qualquer coisa. É um instrumento realmente muito antigo e que reporta para relações entre o espírito e a terra muito primordiais e muito antigas. Considera-se um terapeuta musical? O Ronquial cria ambientes que criam paz às pessoas? É fundamental. Para já, eu depois de tocar tenho que sentir o efeito que essa música possa ter provocado em mim e que provoque nos outros. Dos elementos fundamentais da música é que quem a ouvir, se tiver uma certa e determinada atenção e se a música for tocada da maneira adequada, de centralizar a energia do próprio e a partir desse momento sentir-se um sentimento de paz consigo próprio e evidentemente com os outros. Porque havendo paz interior é transmitida para os outros e a música torna-se um veículo da divulgação da paz muito importante. Essa paz também é procurada na natureza. O Ronquial é muito ligado à natureza. Sim, sim. A natureza é onde nós vimos a obra de Deus mais exposta fisicamente é na natureza. De modo que é um sítio realmente muito especial, onde nós, se tivermos atenção, podemos aprender muitas coisas. Esses elementos todos que fala da natureza, é um processo muito demoroso no processo criativo de um tema? Repara, não existe vida sem sofrimento. Isto é uma coisa que é um mistério para nós, mas a vida tem sempre uma certa dose de sofrimento, com a qual nós nos lidamos com ela, com esse sofrimento, mas não nos deve tirar a alegria. Porque é como saber
vem, é assim. Como nós não sabemos qual é a origem da vida, o que é que a vida, qual é a totalidade da vida, não é? Todos esses elementos, nós não podemos ter uma apreciação bem definida, mas sabemos algumas coisas pela nossa experiência e por aquilo que os mestres nos ensinaram. E, na realidade, a vida tem uma certa dose de sofrimento, faz parte. Se a gente pensar, há sempre uma dose de sofrimento na vida. E na literatura? Sei que refugia-se um pouco na inspiração dentro da literatura. Sim, certas e determinadas coisas. Eu não sou um leitor tanto como devia ser. Eu tenho uma admiração muito grande, gosto muito de poesia, acima de tudo, digamos. E certas coisas que eu li na poesia e em certas obras que me influenciaram para, através de um processo que eu não consigo pôr muito bem a mão, mas que me sugerem certas coisas na feitura de temas ou na composição, de modo que a literatura tem um papel importante, como é evidente. É verdade que se deslocou um bocado do fado e da música tradicional? Ou uma descolagem de... Não. Isso digamos, isso é falacioso, não com má intenção. Eu vou dizer uma coisa, todas as segundas-feiras toco fado numa casa de fado. É uma coisa que eu gosto de cantar o fado com a flauta. Isso para mim é um ponto fundamental. Portanto, nunca me afastei, sou chamado muitas vezes para tocar fado com a flauta e tento dar uma interpretação como se fosse a flauta a cantar. Isso é uma das coisas, e muitos elementos da música tradicional portuguesa estão nos nossos temas. Nós tocamos, temos um álbum chamado Viagens na Minha Terra e outros, onde há sempre, digamos, um aceno amoroso, digamos, qualquer coisa como a gente está a falar com um amigo quando fala da música tradicional portuguesa. Existe algum confronto entre a Portugalidade que fala da música tradicional portuguesa com as inspirações da música africana, chinesa e indiana? É o mesmo confronto que a gente consegue compreender como é que os portugueses andaram pelo mundo e como é que, através das viagens provocadas pelos descobrimentos, como é que eles conseguiram estas relações extraordinárias. Há bocado estava a falar no grande Zeca Afonso, durante o nosso concerto, nos elementos, o que ele conseguiu manifestar através da música do que é um português no mundo. Eu, sem o querer imitar, de certa maneira tenho isso no meu desejo, que é conseguir entender que está um português a tocar uma certa música, por exemplo, em Macau, mas que é uma música, pode haver inspiração chinesa, mas ao mesmo tempo ser um português a tocá-la. E isso a gente consegue entender, por exemplo, a presença dos portugueses no Brasil, a gente consegue perceber perfeitamente que a música brasileira é uma mistura do ritmo africano, principalmente, e da melodia portuguesa, muito. Em África, em Cabo Verde, muitas dessas coisas notam-se. O que é que acontece? O português, com a sua característica ele misogena-se. É uma característica que nós temos. Somos uma carrada de defeitos e eu sou o principal exemplo disso. Mas temos uma capacidade de integração absolutamente extraordinária, tradicional. E essa capacidade de integração que nós temos provoca que nós tenhamos bebido muito de onde estivemos e, ao mesmo tempo, temos deixado de lá frutos de uma ligação que é real e que tem que ser procurada. Temos que sair destas coisas da Europa e temos que não nos esquecer do português no mundo.